Olá pessoal, tudo bem? Amigos e amigas da logoterapia que nos acompanham aqui no canal. Nós estamos hoje para mais um episódio do podcast Os Sentidos da Vida, onde a gente fala não somente de uma, mas das múltiplas possibilidades de sentido que a vida nos oferece. E hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, é uma das perguntas mais recorrentes que eu tenho tanto aqui no YouTube como nos outros canais onde eu falo de logoterapia e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Hoje eu tenho uma convidada especial que eu já vou chamar aqui para estar com a gente e vou apresentar para vocês e na sequência já vou falar o assunto. Enquanto isso, vai se inscrevendo aqui no canal, sempre tem conteúdos novos e interessantes. Deixa um like nesse vídeo que vai ajudar bastante também no engajamento dessa conversa e compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender mais de logoterapia. Nesse momento, eu já estou aqui com a convidada de hoje, que é a Débora. A Débora é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em logoterapia e tem uma longa carreira fazendo algo que muitas pessoas que me procuram aqui na rede social têm interesse em fazer, que é conectar a logoterapia com outras áreas que não somente a psicologia clínica. No caso da Débora, a experiência dela é no uso da logoterapia com o desenvolvimento humano, mais especificamente com o coach. E o coaching, né? Acho que seria mais adequado a gente falar, né, Débora? Isso. Antes de qualquer outra coisa, fala o seu oi aqui para o pessoal que acompanha a gente e já pode começar falando sobre como foi a sua trajetória de conhecer e ir se especializando na logoterapia. Uau! Haja história para contar, né, professor? Vamos lá. Sim. Gente, muito obrigada. Obrigada, professor, por essa oportunidade de falar um pouquinho de mim e da minha trajetória com a Logo aqui. E obrigada a vocês que estão tendo um tempinho aí para nos ouvir aqui. Bom, a minha trajetória na psicologia começou muito antes da logoterapia existir na minha vida. E quando eu me formei na universidade, eu tinha um viés bastante behaviorista. Tá. Então, é bem contradizente, né? E eu gostava bastante. E quando eu entrei na universidade, o meu foco já era a área organizacional. Sempre gostei da área organizacional. Mas, por incrível que pareça, eu tinha um plano de vida. E o meu plano de vida, o meu plano existencial era em um determinado momento da minha carreira, migrar para a área clínica. Tanto é que no último ano de universidade, de faculdade, eu não fiz especialização em psicologia organizacional, mas sim em psicologia clínica, porque eu já Entendi. tinha essa intenção. E todos os anos que eu estive no mundo corporativo, para mim, foram como um laboratório. A psicologia behaviorista usa muito esse termo, né? E foi Sim. exatamente isso. Eu pude acompanhar muito o desenvolvimento das pessoas. E por incrível que pareça, eu só fui aprender sobre esse termo mais tarde, mas durante todo esse tempo eu fui podendo entender a existência, né, das pessoas ali dentro do mundo corporativo e a sua relação com o trabalho. Quando eu então venho a conhecer a Logo, aí tudo fez sentido, aí tudo conectou. Né? Infelizmente, como em muitas universidades, há 20 anos atrás, quando eu me formei, a Logo não era uma pauta dentro da universidade, nunca foi. No máximo, a fenomenologia e um pouco da psicologia humanista, mas a Logo não era. E em 2017, através de um congresso lá em Curitiba, um congresso que foi organizado pelo professor Guilherme Falcão, um nome muito forte na Uhum. logoterapia. Nesse congresso, eu pude conhecer a Logo através dele. E foi muito bom, porque eu estava num momento onde a psicologia comportamental não fazia sentido, né? E eu precisava de algo que me conectasse. Então, eu comecei a estudar as teorias advindas da psicologia humanista, né, as teorias humanistas, e de repente ele me apresentou a Logo e isso foi maravilhoso. E através do professor Guilherme Falcão, eu fui atrás, nesse tempo eu ainda estava no mundo corporativo e eu queria estudar, e comecei a buscar
cursos que eu pudesse me aperfeiçoar em logoterapia. O mais conhecido aqui em São Paulo era a Sobral, e só haviam cursos presenciais, e eu não podia me dar esse luxo por estar dentro do mercado de trabalho, do mundo corporativo. E aos E foi finais de semana só, era às vezes sábado e domingo, o dia inteiro. Não era sempre que abria a turma. era uma dificuldade. Ah, Era. aliás, não era sempre, era muito difícil. Então, quando casava um momento, você não tinha tanta possibilidade. Enfim, Eu sei porque a minha dificuldade foi a mesma, viu, Débora? eu acredito, Eu queria muito fazer o curso deles, mas eu nunca dava certo. eu acredito. Mas enfim, um belo dia, eis que o hipelogo caiu na minha Apareceu. frente. E aí foi onde tudo aconteceu, porque em 2019 eu ainda estava no mercado corporativo e eu pude já começar a estudar logo através do hipelogo. Então eu sou muito grata, muito mesmo, por essa possibilidade que você trouxe para nós. Eu tenho certeza que não é só para Débora, mas para muitas pessoas que aqui chegaram, né, de poder trazer. E isso não foi advindo da pandemia, né? Foi Sim, antes. sim, Vamos foi a lembrar. primeira turma, fim de 2019, não é? Quando Exato. saiu só o módulo um primeiro e depois os outros dois. Exato, exatamente. Então, a gente faz para assim, para mim foi um abrir de olhos, né? E foi uma formação maravilhosa, maravilhosa mesmo, para de fundamentação mesmo daquilo que é a logoterapia. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu, a partir do acompanhamento do IPLogo, da minha formação acompanhando o seu direcionamento aqui nas redes sociais, eu pude assistir uma live sua com a professora Lorena Bandeira, Uhum. e foi quando eu me acheguei a ela para fazer supervisão clínica. E daí, hoje a gente já tem um trabalho juntas, né? Eu, a Lorena e a Luana Lima, nós temos um grupo de supervisão clínica em psicologia clínica, né? E, enfim, então esse é um direcionamento da logo, né? No meio do caminho, né, em tudo isso, 2019 foi um ano que foi para mim foi um ano extremamente logovivente para mim. Muitas coisas aconteceram nesse ano e foi quando eu me dei ao luxo de fazer minha formação em coaching também. E essa formação foi diferente, porque muitos psicólogos eram bastante restritos ao trabalho do coaching. Né? Uhum. E eu vi isso crescendo, 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 muitas empresas trazendo para dentro, e eu ainda não tinha trago isso para dentro da minha companhia. Eu tinha feito alguns pequenos acompanhamentos em empresas que eu já havia trabalhado, mas coisas bem pequenas, pinceladas, e eu sentia que estava faltando alguma coisa, uma conexão firme. Eu falei, tá bom, deixa eu buscar uma formação aqui, deixa eu entender esse negócio como um todo. E foi tremendo, porque às vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece. E a gente precisa conhecer para saber do que nós estamos falando. Né? É uma verdade no nosso mundo? Sim, é uma verdade. Tem muita coisa do coaching que não está fundamentada, mas tem muita coisa que pode nos ajudar, sim. E foi o que eu fiz. Foi trazer esse universo, né, daquilo que o coaching tem de contribuição para dentro da psicologia clínica. Há muitas ferramentas, tá? Quando a gente estuda o coaching, a gente estuda algo chamado perguntas poderosas, né? O que as perguntas trazem. E isso tem tudo a ver com o que a gente traz no diálogo socrático. Tudo a ver. Então, a gente traz para o nosso paciente, dentro da prática psicoterapêutica, os questionamentos, as reflexões, e essas coisas se conversam. E por que não, né, a gente poder falar sobre isso? Então, esse é um pouquinho, né, de como as coisas foram acontecendo. A gente vai explorar um pouco ainda cada uma dessas fases, mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é bem legal, porque a gente, lógico, a logoterapia no Brasil ela já existe há muitos anos, já tem muitas pessoas que contribuíram, para que a gente pudesse ter acesso aos livros e tudo mais. O professor Guilherme Falcão,
que você citou, eu só conheço de rede social, de palestras, assim, não pessoalmente, mas eu sei que é uma dessas figuras, assim, importantíssimas, e tantos outros, né? Agora, vamos dizer, a gente que conheceu a logoterapia numa nova fase, uma outra geração, pelo menos entre nós, é muito interessante como esses encontros vão acontecendo, né? Por exemplo, eu me lembro mais diretamente assim da gente ter conversado, se conhecido num evento que você, a Luana e a Lorena promoveram aqui em São Paulo. Eu fui lá Sim, participar também, foi super legal. Aí a gente conversou e tal, e você falou então que tinha feito o curso e tudo. Mas aquela informação ficou. Aí quando recentemente eu te mandei mensagem e mandei o meu WhatsApp, aí você mandou a mensagem, o seu contato tava gravado já ali na minha agenda, como eu colocava naquela época, lá em 2019, uma sigla ao lado das pessoas que me procuravam, né, para fazer os cursos, eu colocava EAD, porque eram as pessoas que estavam interessadas no EAD. E tava lá o seu nome com essa sigla. Eu falei, caramba, desde 2019 que a gente está conversando e tal. E é interessantíssimo como isso vai acontecendo. E aí você falou, e depois eu conheci a Lorena numa live e tal. Às vezes é o contrário, o pessoal conhece o trabalho dela ou de outras pessoas, agora ou de vocês também, depois acaba conhecendo o meu. E a gente vai, acho que, promovendo juntos a logoterapia. sim, Isso é interessantíssimo, assim, e num clima de muito incentivo mútuo, eu percebo. Embora todo mundo esteja fazendo o seu próprio trabalho, o trabalho na psicologia às vezes é meio solitário, né? Mas a gente sempre gosta quando a gente tem encontros e de um incentivar o trabalho do outro. É um clima assim, para quem está nos assistindo aqui, né? E vem de qualquer área da psicologia e está conhecendo a logoterapia, eu posso dizer para vocês que é um clima muito legal que existe na comunidade da logoterapia. E quando tem os eventos aí que a gente percebe mais ainda, né? Porque é de fato como se tivesse ali uma comunhão de amigos mesmo. E a gente verdade. percebe isso transparecendo assim. É verdade. E agora falando de uma forma mais específica, né, dessa sua trajetória, você ficou bastante tempo na área organizacional antes de migrar para a Sim, clínica, né? Esse já sim. era o seu objetivo desde o começo, mas acabou ficando para depois. Você falou que estudou psicologia há 20 anos, mas só nos últimos 4, 5 anos que fez essa migração mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente tem esse ideal na cabeça. Trabalha na área Sim, organizacional, no RH, se formou e aí foi ficando porque teve oportunidades, gosta também, mas tem esse desejo de um dia migrar para a clínica. Por que que no seu caso acabou ficando tão para frente esse projeto? O que que te impediu de ir antes? E o que que facilitou quando você decidiu, falou, agora eu vou migrar? Como que foi isso e o que que deu certo nisso para te ajudar a se firmar numa nova carreira? Porque é a mesma profissão, psicóloga, mas é uma carreira totalmente diferente, não deixa de ser uma transição. Fala um pouquinho exato. sobre isso. Bom, talvez algumas coisas que eu vá falar aqui, contar dessa história, pode ser que cruzem com pessoas que estejam nos assistindo, mas vamos lá. É, eu gostava do mundo corporativo, eu entrei no mundo corporativo antes mesmo de fazer psicologia. Né? Meu primeiro emprego foi numa empresa de telemarketing e eu comecei a treinar os profissionais que vinham para essa empresa. E a psicologia veio logo depois. Então, a área de treinamento e desenvolvimento humano já estava comigo quando a psicologia chegou. E a ida para o curso foi exatamente no intuito de contribuir com aquilo que eu já fazia. Então, foi uma conexão boa, né? E aí os anos foram passando, aquilo me dava gosto. Eu sempre tive paixão pela área de desenvolvimento humano. A Career and Care, que é a minha consultoria, Tá esse aqui, o nome Instagram tá aqui na tela, né? Para quem quiser acompanhar o seu trabalho também. Carreira e cuidado, né? Seria numa tradução mais direta, assim. exatamente. E é exatamente o que eu queria quando eu pensei nesse nome. Esse nome, professor, ele está comigo sem brincadeira. Eu acho que desde 2015, 2016. É algo que eu já tinha comigo na minha mente, no meu coração,
e eu queria fazer. Pensar em como, antes da logo, hein? Olha que Uhum. interessante, antes da logo. Algo que fizesse essa junção do quanto o trabalho contribui para o desenvolvimento humano e o vice-versa, o quanto o homem necessita desse trabalho, né? E ao longo dos anos, dentro do mundo corporativo, foi aquilo que eu falei, foi um laboratório, porque eu via muito as pessoas não conseguindo reconhecer esse trabalho como sendo a realização de valores. E por isso ficava desconexo. As pessoas adoeciam, as pessoas ainda adoecem, né? Hoje ainda adoecem. É que hoje eu estou do lado de fora, mas do lado de dentro eu via isso. É mais difícil do lado de dentro a gente conseguir ter essa contribuição. Hoje, do lado de fora, quando eu trabalho com os meus pacientes, é muito mais fácil eu conseguir ajudá-los a reconhecer a contribuição desse trabalho na sua vida, né? E na Uhum. promoção e na prevenção de saúde mental. E a Carry Care tem exatamente esse propósito. Quando, quando o coaching chegou, quando a logo chegou, as coisas foram só ajustando, porque elas já existiam, né? Quando eu criei o meu primeiro logo, né, pensando na Carry Care, era um homenzinho escalando um monte. E quando eu conheci a história de Viktor Frankl, que ele era um alpinista, eu Uhum. falei, Uhum. uau, uau, como tudo isso faz sentido, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um outro projeto que eu desenvolvo junto com duas colegas, que é a Luana Lima também e a Ingrid Ferreira. Só fazendo um parênteses, a gente tem um projeto de orientação de projeto de vida que é mais focado para jovens e adolescentes. E a nossa logo é uma montanha, exatamente pensando na trilha, né? Nessa trilha que vai em busca. Mas voltando para Carry and Care. Então, a ideia é exatamente essa: é poder conectar pessoas àquilo que, de certa forma, traz realização de sentido para suas vidas, porque o trabalho é isso, né? E aí eu fui me especializando, fui buscando informações. Hoje, do lado de fora, eu também busco sempre informações. Hoje eu estudo muito sobre burnout, bastante sobre Uhum. burnout. Participo de congressos, estou sempre vinculada a livros, a professores, a psiquiatras, né, que trabalham muito sobre esse contexto. E eu percebo, professor, muito interessante isso, estava até conversando com outro professor, um psiquiatra, sobre isso, o quanto a psicologia tem muita contribuição para a gente fazer essa promoção e evitar o burnout. Depois a gente pode até entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas só falando do contexto todo aqui da Carry and Care, né? Tem um trabalho que eu desenvolvo dentro da Carry and Care, que é um trabalho de orientação profissional. Hoje eu não uso a expressão coaching, eu não faço coaching propriamente dito, mas dentro da orientação profissional eu trago as propostas do coaching para cá, tá? E aí, dentro desse trabalho de orientação profissional, essa é que é a parte melhor, e aqui é onde entra a logo, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar os pilares do autoconhecimento, a gente vai buscar desenvolver competências, desenvolver repertórios para que a pessoa consiga se ajustar àquilo, trabalhar o self-leadership, então a autoliderança, isso é muito importante para que ela consiga se conhecer e se reconhecer dentro daquele universo do trabalho, ampliar possibilidades. Então, todos esses conceitos da logoterapia eu trago para dentro do projeto de orientação profissional para que o ser humano ele possa ter essa compreensão de que o trabalho está com ele, né? Que o trabalho é uma das formas de realização de sentido. Então, esse é um pouquinho daquilo E que no eu. seu caso, e no seu caso específico, você simplesmente chegou um dia e falou, olha, tô saindo, tenho meus projetos, ou você foi fazendo aos poucos essa transição? Vamos lá. Quando eu conheci a logo e comecei a me empenhar mais nisso, eu tracei um projeto. Meu projeto de vida lá em 2017 era concretizar em 2022 a minha passagem
do mundo corporativo para a Uhum. psicologia clínica. Olha lá, Você estipulou 2022. 5 anos para fazer essa transição. Exatamente. Eu sou casada, tenho meu marido, minha filha, então eu sentei com meu marido e a gente, de verdade, nós fizemos um planejamento, né, de Uhum. como ia se dar essa transição, os cursos que eu queria fazer, as coisas que eu ia estudar até que eu fizesse a transição. Com o passar dos anos, a gente foi ajustando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tá? E em, no último ano, 2019, eu já junto com a empresa, já tinha traçado, inclusive dentro da companhia, com o meu gestor, olha, isso vai acontecer, né? Vamos trabalhar para isso. Então sempre foi algo muito aberto, muito aberto. Uhum. Mas um belo dia em 2020, eis que a pandemia chegou. E isso ajudou a fazer uma mudança de planos, né? Eu já tinha talvez reduzido um pouquinho ali com o meu gestor, a gente reduziu de 2022 para 2021, né? Mas 2020 foi uma mudança de cenário e foi quando eu ajustei e falei, não, então agora é o momento. Nós sempre com muita transparência, sempre com muito, isso para mim é algo importante de ser feito, mas deu super certo. Então eu entrei no olho do furacão. Ao longo dos anos, mesmo estando no mundo corporativo, eu já fazia um ou outro atendimento para não perder a minha prática clínica, óbvio, Uhum. mas nunca tão mergulhada. E quando a pandemia chegou, foi de uma vez. Então, eu não tive nem a possibilidade de criar o meu espaço, né, de criar o meu consultório, nada disso. Eu simplesmente entrei já naquele modelo online, coisa que para Uhum. muitos de nós psicólogos foi difícil, né, de ter que se adaptar, ter que se ajustar. Isso para mim já era uma realidade. E tem uma Uhum. outra contribuição que é porque nos últimos anos eu trabalhei em companhias multinacionais, geralmente respondendo para gestores que estavam fora do Brasil e etc. Então, o mundo online nunca foi um desafio para mim, sempre foi a facilidade, será algo fácil. E por aí as coisas caminharam. Então, esse foi o meu mergulhar logo que a pandemia chegou. Foi um desbravamento. Acabou assim que, vamos dizer, tanto eu acho que a pandemia ela tanto aumentou a demanda, porque as pessoas começaram a perceber que precisavam de logoterapia, de psicoterapia, não é que elas não precisassem antes, mas elas não se davam conta, né? Elas iam levando. Exato. Naquele momento ali de isolamento em casa e tal, as pessoas falam, não, eu preciso, né? E acho que a ansiedade, a angústia, tudo aumentou também, obviamente. Os lutos, né? E tudo mais. Então as pessoas se deram conta. E aí, em paralelo, né, os nossos conselhos, eles quase que foram obrigados a aceitar o modelo online, que eles eram tão refratários, né? É uma coisa meio antiquada, uma mentalidade ali provinciana da psicologia brasileira, de que não dava, só podia fazer psicoterapia online caso fosse para estudos, etc. De repente não teve jeito. Veio, ficou, se instaurou e para muitos psicólogos foi uma oportunidade, né? Porque mais pessoas procurando, a facilidade de não ter que montar um consultório, né? Simplesmente ter o seu espaço aí e uma boa conexão de internet, uma boa câmera, resolveu, né? E eu vi que muita gente de fato conseguiu se firmar na carreira nesse momento, foi um momento importante. Agora, assim, você já estava de certa forma habituada, se preparando, né? E começou na clínica. Mas aí você faz esse movimento que é um retorno também É ao verdade. mundo das organizações, né? Enquanto você está na clínica, você, com toda a sua experiência já, começa a criar, vamos dizer assim, modelos de atenção à saúde, ao cuidado, voltados para esse público do mundo corporativo. Como que foi isso daí? E foi nesse momento que você buscou também se especializar em coaching, certo? Da onde que veio essa ideia de falar, não, eu vou me voltar para esse público aqui, que é o público com quem eu fui colega por tantos anos e agora eu quero ajudá-los? Sim. O coaching tinha vindo um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes dessa transição, em 2019, mas a ideia, desde que eu pensei nesse nome, né? Carreira e cuidado, Career and Care, foi exatamente essa, professor, de
ajudar as pessoas, porque eu via o sofrimento que existia ali dentro da companhia. E um sofrimento que não. Um sofrimento onde tanto empresa quanto colaborador sempre tentavam encontrar culpados. Então, a empresa buscando a culpa no colaborador, o colaborador buscando a culpa na empresa. E eu sempre entendi que não existia necessariamente uma culpa específica para isso, mas um sofrimento que estava sendo causado e sem remédio. Por quê? Porque tanto organizações quanto colaboradores têm dificuldade para fazer a leitura de seus valores e cultura. E eu descobri que esse é um grande ponto-chave, porque as pessoas acabam sofrendo. Né? Hoje, quando eu inicio um processo na psicologia clínica, ou até um processo numa organização, porque eu também atendo organizações, quase que uma das coisas primárias que eu vou investigar é falar de valores. Porque quando nós temos domínio, quando a gente tem percepção clara dos nossos valores, a gente consegue se conectar. E esse é um grande sofrimento. As organizações, elas taxam lá nas paredes valores, meus valores esse. Mas não é tão fácil assim, tá só taxado na parede. Muitas vezes elas não conseguem viver isso. E os colaboradores, eles têm valores, a gente sabe que tem, mas eles não têm a percepção daquilo que são seus valores. Eles não conseguem ter essa percepção. Então, fica algo de sofrimento, e ninguém consegue perceber isso. Então, hoje eu percebo quanto falar de valores é fundamental para que a gente consiga minimizar ou evitar o sofrimento. Por que não? Sim, excelente. Agora a questão do coaching, né? Na psicologia, existe, e não só na psicologia, acho que na sociedade, porque como tudo aquilo que se populariza muito, acaba havendo, eu acho que uma distorção dos próprios ideais originais, né? E acho que inclusive na logoterapia a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, né? Porque o Frankl ele fala um pouco a respeito disso em outros aspectos, né? Ele diz tudo aquilo que mais especificamente ele diz com relação à sexualidade humana. Ele fala que houve uma inflação da sexualidade humana, né? Durante o século XX, que toda inflação ela implica em desvalorização no final das Verdade. contas. E o mesmo vale, acho que, para as teorias. Então, quando há essa inflação, a gente corre esse risco. E com o coaching, de uma forma especial, isso aconteceu. Muitas formações começaram a surgir, que você via claramente que aquilo ali, os institutos que ofereciam não tinham condições de oferecer o que eles estavam, de entregar o que eles estavam oferecendo, porque o cara fazia lá em um fim de semana e aprendia a ser coaching. Como assim, né? Vinha de uma área que não tinha nada a ver com o desenvolvimento humano, fazia ali meia dúzia de aulas e de repente se apresentava, né, como coach ou como master coach, por aí vai. Então isso criou uma desvalorização, Sim, e em específico na psicologia. Muitos sim. psicólogos até hoje eles são assim críticos, refratários ao trabalho dos coaches de maneira geral. Como que você lidou com isso, em primeiro lugar? E eu queria que você dissesse aqui para o pessoal que tem o desejo em ter uma formação em coaching ou que já tem e quer se aperfeiçoar, como fazer para fugir dessas falsas promessas e conseguir ter uma formação de verdade mesmo, uma formação sólida, estar bem preparado, né? Como não ser alvo aí dos enganadores da internet, né? No final das contas. Fala um pouco sobre isso, Débora, por favor. Bom, primeiro de tudo, para fugir desse viés, eu tive que desconstruir, porque eu também era uma crítica dos trabalhos de coaching, eu fui uma crítica e eu confesso isso, Quem mas eu nunca, precisei. né? Quem nunca, é Quem verdade. nunca? Mas a gente só pode desconstruir algo se nós conhecermos aquele algo. E foi o que eu fiz.
eu vou conhecer para poder dizer se é ok ou não ok, né? Então, e aqui vem a minha dica também, né? Que foi o que eu fiz. Eu gosto de estudar, eu sou uma estudiosa, então, para mim, não valia simplesmente fazer uma formação e tá ok, e a partir disso, vamos que vamos. Não, eu tenho 5 ou 6 formações em coaching, de universos diferentes. É necessário colher de lugar, de fontes diferentes, para a gente poder construir o nosso apanhado geral. Então, uma das minhas formações, inclusive, eu queria uma formação internacional e eu percebi que o mercado brasileiro estava muito estigmatizado, então eu fui buscar uma formação do John Maxwell, que é um especialista em liderança, é um especialista americano em liderança. Quando eu fiz eu fiz um MBA em 2010, e o meu MBA tinha uma base em liderança servidora. Então a gente lia muito sobre o John Maxwell, foi lá que eu conheci. E aí eu busquei a formação dele também em 2019, 2020. E para mim foi um abrir de olhos. Por isso que hoje um dos pilares, quando eu trabalho na orientação profissional, um dos pilares é o desenvolvimento da self-leadership, da autoliderança. Porque a partir do momento em que você começa a se conhecer, né, a ser líder de si mesmo, você também vai conseguindo compreender o universo ao seu redor. Enfim, a minha desconstrução, ela só veio a partir da busca de informação. E a gente também tem que selecionar de onde nós estamos buscando essa informação, né? Nós precisamos ser seletivos. E uma coisa, professor, que às vezes nós aqui no Brasil, a gente fica um pouco mais blindado, os nossos olhos são blindados. A gente acha que uma única fonte de informação vai ser suficiente e é importante colher um pouco mais. Precisamos ser seletivos, sim, mas eu também preciso compreender esse universo ao meu redor. Né? O meu ambiente, o ambiente que eu estou inserida, não é só esse aqui onde eu estou conectada com você, mas eu tenho todo o universo atrás de mim. Eu estou numa sala, eu sei que tem mais coisas aqui atrás de mim. E isso é algo que nós precisamos exercitar em nós mesmos, para aí sim podermos ajudar ao outro, seja através de um processo de coaching, seja através de uma psicoterapia, seja através de N outros processos que a gente possa fazer. Mas o quanto essa percepção de nós mesmos, a percepção de nós e a percepção de onde nós estamos é o que também contribui para que eu possa ajudar o outro. Isso que você falou realmente é muito importante, porque eu vou te falar, eu passei por uma situação bem semelhante, eu acho, em termos de, num primeiro momento, vir de uma posição crítica, né, e até uma posição de muitas vezes fazer piada, ironia, né, com relação ao coaching e tal. E eu também fiz o mesmo movimento de falar, poxa, eu preciso saber o que é de verdade para poder, se for o caso, criticar ou não. E não fui fazer formações, mas fui conversar com pessoas, assistir vídeos e tal, e descobri que é como qualquer outra área, que tem profissionais sérios e tem profissionais que estão ali por N razões que não sejam necessariamente formar pessoas e transformar vidas e ajudá-las. E quando a gente faz isso, eu acho que naturalmente a gente acaba caindo encontrando esses profissionais, essas formações, né? Pode ser que uma coisa ou outra no meio do caminho você fale, olha, isso aqui não é exatamente o que eu buscava, mas no geral você vai se aproximando, né, Exato. dessas formações mais eficientes e tal, e tem plenas condições de ser um profissional capacitado. Ainda mais, acho, algo que eu percebi, né, com relação ao coaching, que o que muita gente faz errado é que a pessoa não tem ainda nenhuma experiência profissional e ela quer se transformar num coach. É isso. Sendo que originalmente, né, o trabalho surgiu de uma forma oposta. Pessoas que Exato. já tinham uma experiência em qualquer área que seja, porque existem coaches nas mais diversas áreas, e elas então traziam aquela experiência e depois adquiriam a formação. Então, uma dica que eu dou quando me
pergunto é isso. Eu falo, olha, você já tem experiência? Já trabalhou em alguma área? Tem alguma área que você domine? Que você possa, de fato, mentorear, treinar as pessoas naquela área? Se não tem ainda, então não está na hora. Não é que você não pode ser um coach, mas não está na hora. Você precisa adquirir mais experiência, né? E com relação ao trabalho prático da logoterapia, acho que essa é a grande pergunta, né? Frankl ele fala disso nos seus livros, que a logoterapia ela pode ser uma ferramenta, um conhecimento complementar a outras áreas da psicologia e da saúde, do desenvolvimento humano de maneira geral. Mas fazer isso às vezes é um desafio. Como que eu faço? Então vamos supor que eu seja um coach bem formado, né, que tenha experiência, que tenha feito formações, eu ajudo as pessoas com coaching e agora eu descobri a logoterapia. Como é que eu faço para trazer a logoterapia para esse meu universo de trabalho? Fala de uma maneira bem prática, assim, um passo a passo. O que você sugere para o pessoal? Além, obviamente, né, de adquirir os seus materiais, né, que você tem produzido materiais nessa área. Pode falar um pouquinho sobre isso também. Quem quiser saber mais sobre isso, entra no Instagram da Débora e vocês vão ver ali que ela já tem recursos práticos para quem quer fazer essa tarefa, mas de uma maneira mais ampla. Explique para os coaches que estão nos ouvindo como eles fazem para integrar a logoterapia no trabalho deles. Estudando e fazendo essa junção. A gente precisa de tempo de dedicação. Acho que essa é a questão prática. Precisa de tempo de dedicação porque foi o que eu fiz, né? A leitura da logo conversa com a prática do coaching. E é isso que nós precisamos, da leitura da logo. Uma coisa importante que você falou, professor, é assim, as pessoas precisam buscar conhecimento. Tem muito logoterapeuta, e vou falar com conhecimento de causa, porque já cruzaram o meu caminho, que lê em busca de sentido e se acha logoterapeuta. É um fato, né? Sim. Mas a gente precisa estudar, nós precisamos mergulhar na logoterapia. Isso é um fato, né? Nós temos teóricos muito importantes que disseminaram demais o trabalho de Frankl, né? Todos eles, Elizabeth Lucas e dentre tantos outros. Enfim, a gente precisa mergulhar na logo para poder compreender esse universo e conversar com o coaching. Mas esse é um casamento extremamente possível, extremamente possível. Tanto é que, dentro do e-book que eu construí, eu fiz um e-book de práticas de logoterapia que podem ser aplicadas no universo, práticas do coaching que podem ser aplicadas na logoterapia. E essas ferramentas, elas podem ser usadas tanto na psicologia clínica, podem ser usadas no coaching mesmo, enfim, em vários universos, na psicologia organizacional. A questão, e dentro desse e-book, eu sempre traço um paralelo. O que tem da logo aqui? Né? Então, compreender os conceitos de logoterapia, eles são fundamentais. Não basta simplesmente conhecer a história do Frankl, que é muito bonita e não deve ser deixada de lado, mas ele está falando tudo de uma teoria ali, e a gente precisa conectar essa teoria com o que a gente está fazendo. Isso é logoterapia. Então, dentro do e-book, eu faço exatamente esse vínculo. O que está da logo aqui? Então, a gente precisa estudar, né? E aí, professor, tem várias coisas. Como eu já falei, eu, Débora, sou estudiosa. Então, eu fiz a formação, eu fiz pós-graduação, eu fiz cursos de prática. E uma das coisas que eu sinto necessidade no nosso universo da logoterapia, e é onde eu tenho me dedicado, é trazer a logo para a prática. Nós temos teóricos maravilhosos no Brasil inteiro, tá? Mas nós precisamos trazer isso para o universo prático. E o fato de eu ter vivenciado o mundo corporativo me dá um pouco dessa amplitude de olhar, eu consigo ver isso no dia a dia. Mas nós podemos fazer isso de vários universos, e a gente precisa dessa prática da logo, né? Isso é importante. Eu já vi, por exemplo, profissionais que chegam para mim para fazer supervisão clínica e às vezes têm até medo de usar
as técnicas da logoterapia. Tem medo de usar uma derreflexão, tem medo de usar uma intenção paradoxal, medo de compreender aquilo. Então, a minha ideia é poder trazer isso de uma maneira mais prática, mais dinâmica, onde as pessoas consigam conectar a teoria à prática, ao dia a dia. São os dois extremos que realmente o pessoal acaba tendo esse receio, né? Porque de um lado, como o Frankl fala tanto da importância do encontro e etc., o pessoal acha que é só isso. Mas nas mesmas citações que ele fala sobre isso, ele fala: isso não significa que o logoterapeuta despreze a técnica ou os Exato. métodos, né? Ele fala: a única coisa é que a gente é, procura o equilíbrio entre as duas coisas, né? E no, Exato. e no universo da psicologia atual, tem muita gente também que acha que psicologia é só técnica, quer dominar as técnicas e se esquece do encontro. E eu acho que uma das coisas legais da logoterapia é justamente esse equilíbrio, porque o fato dela Exato. falar da importância do encontro, privilegiar tanto isso, não significa que ela despreza a técnica. E realmente falta isso, porque o próprio Frank, eu entendo que ele nos deu ali uma teoria, mas ele mesmo não se preocupou em criar tantas técnicas ou tantos métodos. Ele usava, até Verdade. porque a prática dele era quase que uma prática médica barra clínica. Então, a Uhum. gente se esquece disso. O Frankl atendia muitas pessoas como médico, Verdade, né? Então verdade. ele atendia como médico e ele usava a logoterapia também e tal. Tanto é que a gente não tem, né, muitos relatos, assim, por exemplo, dele fazer uma psicoterapia longa com as pessoas, né? Como os casos do Freud lá, que demora. Não tem. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Mas como? Você É, falou a palavra-chave, estudando. Não tem muito segredo. Não tem fórmula pronta. E isso é bom. Isso é bom, porque significa que o espaço para a criatividade ele está aberto e para é. surgir coisas. Então, você de fato, você é coach, então, por exemplo. Você já sabe como é o trabalho de um coach. Supostamente, deveria saber pelo menos, Sim. né? Se você estudar a logoterapia a fundo, fizer cursos, formações, supervisão, etc., vai ser automático. Vai ser Exato. automático. Você vai falar assim: caramba, isso aqui dá para usar em tal contexto. Olha isso aqui do diálogo socrático, que é o exemplo que você deu. Isso aqui tem tudo a ver com a minha conversa com as pessoas. E procurar os instrumentos também, que cada vez mais, né? Acho que nós, logoterapeutas, temos produzido isso no Brasil, tanto no Brasil quanto na América Latina, instrumentos logoterapêuticos que não são só para a clínica, Exato. podem ser utilizados. Hoje em dia tem baralho, hoje em dia eu sei que vocês produziram, né? Junto você a Luana e a Lorena tem produzido, eu tenho produzido, a Lorena junto com a Com a Marcela e a atriz, tem. Adriana tem produzido também, tem baralhos, enfim, tem tanta coisa legal já hoje em dia. E isso acho que até para quem é coach é muito mais útil do que às vezes para quem é clínico, É verdade, é porque já verdade. está acostumado a usar ferramentas e tal. Então é muito essa questão. O professor Tiago, né, aqui tem Tem nos seus várias também. livros, ele tem ali, tem outros livros também com essas ferramentas. E você pegar o que o próprio Frankl falou também e transformar aquilo numa ferramenta. Esses dias eu fiz lá o workshop e eu expliquei para os alunos como eles podiam usar uma ideia que está lá num dos livros do Frankl, que é a biblioterapia. Ele Sim, fala, né? A ótimo. biblioterapia é um recurso, mas como? Maravilhoso. Poxa, eu peguei, estruturei ali minimamente e tal, a maneira que eu gosto de usar aqui com os meus pacientes e apresentei para o pessoal. O pessoal, nossa, é simples, está lá. A coisa já está escrita. O nosso trabalho é Exato, muito mais de fazer essa ponte, né? exato. Agora, E você sabe, sem. professor, Sim, pode falar. você sabe que às vezes as pessoas elas se subjugam, né? Ah, eu não tenho criatividade para mexer com isso. Ah, eu não sei fazer isso. Tem um livro muito bacana chamado O Caminho do Artista, que ele ajuda a extrair a nossa criatividade, porque todos nós temos potencialidade. Então, se alguém aqui estiver assistindo, né, quiser a dica, O Caminho do Artista, você vai aprender a partir disso
como pegar o que você fez, pegar algo que vem da teoria e criar para o seu paciente, para chegar até o seu paciente. Muito bom. E uma coisa que eu vejo em todas as pessoas que eu conheço que fazem essa ponte da logoterapia com outras áreas, né, como é o seu caso com a área do coaching, por exemplo, a professora Mariane que faz com a arte, né, o modelo da logoarte e tal, existe uma característica em comum, que é o seguinte: você tem que, para fazer isso, você tem que dominar as duas áreas. É isso. E esse é Uhum. o grande desafio, porque aí você não basta só você estudar logoterapia. Você tem que ter uma segunda área que você também estudou profundamente, que você já tem domínio sobre ela. Exato. Não tem jeito, né, Débora? Não tem como a Não, gente fazer esse diálogo se a gente não tiver conhecimento avançado nas duas áreas que a gente quer botar para conversar, não é? exatamente. Não tem como, é impossível. A dedicação ela é fundamental. A gente não consegue se aprofundar se a gente ficar só no raso. A gente realmente precisa mergulhar e compreender as coisas profundamente. Só a título de exemplo, professor, olha que interessante, como a gente tem coaches muito sérios. Eu tenho parceiros de trabalho, tenho coaches parceiros de trabalho, que quando eles recebem pessoas que estão com demandas de saúde mental, eles param o processo de coaching e eles me encaminham para a gente cuidar da saúde mental. Então, olha a seriedade com que eles fazem o trabalho deles. Isso é muito importante. E curiosamente, no universo do coaching, parece que se valoriza até mais a logoterapia do que muitos psicólogos, né? Não Sim, é à toa o próprio Tony Robbins, por mais controvertido que ele seja, né? Mas que é um verdade. dos coaches mais conhecidos, talvez o mais conhecido do mundo, é, ele, é, ele é tão aficionado da logoterapia que ele comprou os direitos cinematográficos da história de Frankl para poder produzir um filme. Olha Né? só. Então, isso significa, né, que ele de fato valoriza a história e tal. Mas você nota isso entre o pessoal da área de coaching e desenvolvimento humano, uma valorização da logoterapia? Sim, porque eles têm uma compreensão clara dessa contribuição do universo do ser para o desenvolvimento pessoal. Eles enxergam isso com mais propriedade do que talvez muitos psicólogos clínicos. Não tem, eu vejo entre os coaches que têm interesse em logoterapia, ninguém tem esse papo de questionar, "Ah, mas isso é ciência, não é? Tem Não, evidência, não tem." É, assim, é uma aceitação muito mais direta e uma percepção, às vezes, mais clara de como aquilo vai ser útil do que muita gente da psicologia. exatamente, exatamente. Eu não acho que a gente deva menosprezar a ciência, né? E eu acho que a logoterapia tem ganhado muito espaço no meio acadêmico. Que bom, que bom. Sim. Mas é como se fosse um foco tão direcionado, unidirecionado, né? Só isso aqui, não se amplia a visão, né? A gente usa de contextos que não são totalmente científicos. Quando eu tô com uma dor de barriga, às vezes eu vou lá no meu chazinho de boldo e vai Uhum. funcionar, Sim. né? Não estou menosprezando o que é ciência, mas às vezes a gente fica tão focado nisso que a gente esquece de olhar ao redor. E eu acho que esse universo do coaching, ele conversa muito com a logo exatamente por isso, porque não sou só eu centrado aqui, sou eu no lugar onde eu consigo me movimentar, né? Eu não sou só isso aqui, mas eu sou um ser no mundo. E o que é que tem ao meu redor? E eu acho que os coaches têm mais facilidade para compreender isso, talvez. E agora, por exemplo, teorias que costumam ser úteis na, na área de desenvolvimento humano, como, por exemplo, a noção dos Big Five, né, dos traços de personalidade e tal. Dá para promover um diálogo disso com a logoterapia? Total, total, total e completamente. Total e completamente. Inclusive, professor, bom, a teoria do Big Five já vem sendo aceita dentro do mundo médico, né, como sendo a melhor ou a mais usual teoria de personalidade. Quando a gente lê os traços de personalidade de uma pessoa, a gente está promovendo o autoconhecimento dela. Ela vai se
reconhecendo enquanto pessoa. Então, a gente não usa isso para detectar só uma patologia, isso vem num segundo momento, mas é o reconhecimento do ser, né? É o quem eu sou, quais são os traços da minha personalidade. E sim, é muito possível conversar. Aliás, talvez até imprescindível fazer essa leitura, né? Trazer isso. Eu Para quem vejo que está dentro. nessa área, né, assim, e quer fazer essas pontes. Sim, total. E veja, quando a gente fala de traços, leitura de traços de personalidade, eu não estou falando de patologia, eu estou falando de traços, de autoconhecimento. Então, sim, o coaching pode e deve usar ferramentas como essa para ajudar os seus clientes a compreenderem a sua personalidade. E uma coisa assim especial que eu noto é que quando se traz essa ferramenta de autoconhecimento, pelo menos no mundo corporativo, sempre ela é apresentada como uma forma de se conhecer para que a partir daí você possa exercer a sua capacidade de livremente, né, de se autodeterminar em termos de vou ser um escravo desses traços ou vou me elevar acima deles, né? E como eu posso potencializar o que é bom e mudar aquilo que está me atrapalhando e atrapalhando as pessoas. No final das contas, isso aí é logoterapia pura, né? Pura, puríssima, né? Até conversando um pouco com o meu segundo e-book, que eu acabei de disponibilizar, que é o Ferramentas para o Manejo do Perfeccionismo, e olha, eu fiz esse nome proposital, né? Porque perfeccionismo a gente não cancela, a gente Sim, aprende a lidar com ele, né? Perfeccionismo é um traço da nossa personalidade. Então, a gente precisa compreender, e nós, né, enquanto terapeutas, a gente tem talvez essa tarefa, essa missão, né? O próprio Frankl falava disso, né? Da nossa missão. Como ajudar o nosso paciente, o nosso cliente a viver apesar de. Então, à medida em que eu conheço os meus traços da minha personalidade, este aqui sou eu. Eu conheço quem eu sou. E agora, como é que eu me posiciono no mundo sabendo quem eu sou? Então, olha a riqueza que nós temos, um universo de possibilidades dentro do mundo corporativo, para que a gente possa explorar mais as potencialidades de cada ser humano ali dentro, né? E poder ajudar que cada um compreenda o seu lugar. muito legal. Estamos chegando ao final aqui da nossa conversa e eu vou pedir para você deixar então as suas últimas palavras aqui para o pessoal que nos acompanha. De maneira geral, são logoterapeutas, estudantes de psicologia ou pessoas que têm interesse e curiosidade em conhecer melhor a logoterapia. E hoje a gente conversou um pouco aqui sobre os diálogos da logoterapia com o mundo corporativo, com as organizações, com o desenvolvimento humano e o coaching. Fala aí as suas últimas dicas e recomendações para o pessoal, Débora. Bom, eu tenho algumas expressões minhas, né? E quem me segue já sabe quais são elas. E uma delas é não terceirize decisões que são suas. Quando nós estamos no mundo corporativo, seja dentro de uma organização ou até fora dela, é muito comum a gente terceirizar. Ah, porque o outro não fez. Ah, porque o fulano tinha que fazer. Ah, porque a empresa deixou de fazer isso. Ah, porque isso, porque isso, porque aquilo. É muito comum apontar. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer quem somos nós, as nossas potencialidades, para que a gente possa tomar as decisões adequadas com aquilo que nós somos, não que o outro quer que eu seja, mas aquilo que eu sou. Então isso só é possível a partir do momento em que eu me dedico ao autoconhecimento. Então eu queria deixar isso aqui para vocês, que vocês possam dedicar-se ao autoconhecimento, seja por conta própria, se aprimorando, buscando informação, ou por que não, com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um coaching, com a ajuda de um logoterapeuta, às vezes com a ajuda de um psicólogo clínico, às vezes nós vamos precisar sim cuidar da nossa saúde mental, por que não? Mas que a gente tome esse tempo para nós mesmos antes de passar a culpabilizar aquilo que está fora, olhar para dentro de nós.
Muito bom. Pessoal, eu agradeço também a participação de todos vocês que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo em outras plataformas. E se você tem interesse em logoterapia e mais especificamente, né, na área, no diálogo com o mundo organizacional e do desenvolvimento humano, acompanhe ali o trabalho da Débora, está aqui o Instagram dela, Career and Care. E aí você pode, manda uma mensagem ali para ela, bate um papo, né, para você saber também como você pode se posicionar nessa área. E se você também tem interesse geral em logoterapia, psicologia, continua acompanhando aqui o canal, compartilha com as pessoas e faça a sua inscrição. Um abraço para vocês, pessoal. A gente vai se Muito falando. obrigada. Até mais.